Talvez esse seja um dos temas mais delicados que a gente já conversou na jornada 365, que é sobre trabalho, propósito e provisão. Como que a gente pode continuar confiando em Deus mesmo em meio a crises financeiras? É sobre isso que a gente veio conversar no tema de hoje. O primeiro tópico que eu quero conversar com vocês é sobre a pressão financeira real. Quando a nossa vida financeira está travada, parece que todo o resto da nossa vida dá uma travada junto. Porque trabalha tanto o nosso emocional que a gente não consegue dormir muitas vezes, a gente fica muito preocupado, aí bate a ansiedade, né? Aí preocupação com boleto, insegurança, comparação, sensação de atraso. E isso é muito complicado. Eu falo para vocês porque eu venho de um lugar de fala que já viveu, tá vivendo fases difíceis. Então, tudo que eu trago aqui não é em base de romantização, de que Deus, ele é maravilhoso e estando com ele nada pode nos afligir. Não é essa romantização que eu quero trazer aqui. E eu quero trazer mais a vida real, a realidade. Sabe, quando a gente não tem com quem contar, com quem confiar, o peso é muito maior. Agora, quando a gente tem um alinhamento em Deus, sabendo que ele provei, que a Bíblia tem diversas histórias sobre a provisão de Deus, torna mais leve, mas não deixa de ser também algo difícil de ser vivenciado. O segundo tópico que eu quero conversar com vocês é sobre a diferença entre trabalho por dinheiro e trabalhar com propósito. A gente já teve um vídeo, um ciclo só sobre propósito aqui da jornada. Eu amo falar sobre propósito porque mudou minha forma de ver o mundo e de viver. Porque eu acredito hoje que se a gente não tiver um propósito bem alinhado, a gente não vive, a gente sobrevive. Né? Eu já comentei algo relacionado a isso com vocês. Porque o propósito é o que dá o sentido. É o porquê que você faz o que você faz, é o porquê que você acordou. Eu acredito que o dinheiro, ele é importante. Mas quando ele vira o único motivo, a alma adoece. E quando a gente está em crise, que a alma tem esse adoecimento, a gente também tentar fazer as coisas com as nossas próprias mãos e a gente meio que tira Deus da jogada. É como se, Deus ele trabalha na minha vida espiritual e não tem nada a ver com a minha vida financeira. Se eu quero dinheiro, eu preciso ir lá, batalhar, trabalhar e acabou. Mas, gente, quando a gente está em crise, a principal lição que a gente tira, pelo menos é o que eu tirei, é que às vezes, até você tentando fazer com a força do teu braço, as coisas não têm de fluir, porque muitas vezes Deus quer nos ensinar algo durante esse processo. Eu senti que para mim, o que estava acontecendo era exatamente isso. Era uma maneira dele ensinar eu sair do controle de querer fazer as coisas pelas minhas mãos e sim confiar na provisão dele, entregar verdadeiramente. Até essa parte financeira. Eu sei que há uma confusão porque não é sobre você cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo por você. Não é isso. Mas eu acredito que seja um conjunto, sabe? Uma parceria. O exemplo da plantação eu acho que é mais didático para falar aqui. Quando você planta, quando você vai lá, pega uma semente, né, trabalha todo o solo ali e coloca a sua sementinha ali e rega, quem que vai dar um fruto ou não é Deus. Então a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Então aquilo que a gente tem controle, aquilo que não é nem controle, mas aquilo que depende de nós, nós fazemos. E aquilo que não dependemos de nós entregamos para Deus. Exemplos na Bíblia que fala sobre provisão. É a história da viúva do azeite. Tem a história do maná, né, que contei algumas vezes aqui para vocês. Tem a história também de provisões diárias, que a gente entende a provisão de Deus nos pequenos detalhes que às vezes a gente não enxerga. E tem a questão da sabedoria, né? Salomão mesmo é um exemplo puro que fala sobre... Ele era o homem mais sábio e também o homem mais rico. Então eu convido vocês a mergulhar nas escrituras, porque ali você vai enxergar nas histórias a provisão de Deus e como Deus trabalha na vida de cada um. E a fé, gente, ela não elimina a responsabilidade. É o que eu falei pra você, não é sobre cruzar os braços. Confiar em Deus não é ficar, parada esperando um milagre, mas sim é caminhar com sabedoria enquanto Ele direciona. Então, quando a gente fala de propósito, por exemplo, no meu caso, quando eu saí da fotografia, eu tinha
Antes de eu sair, no caso, eu tinha a minha provisão, ela vinha através do meu trabalho de fotografia. Quando eu parei de fotografar, automaticamente não veio mais o dinheiro da fotografia. E aí eu precisei depender apenas do trabalho do meu marido durante um período. E aí depois eu passei para a criação de conteúdo. Então eu comecei a vender curso, né, de fotografia de celular, comecei a vender consultoria. E aí, beleza, foi caminhando devagarzinho também. Só que quando entrou teve uma fase que entrou, que é bem recente, que por mais que eu me esforçava, não estava entrando dinheiro, não estava fluindo as coisas. E aí veio também a minha crise para eu saber se realmente era isso que eu queria fazer, porque tem a questão também de você não estar alinhada com o seu propósito. Quando você analisa todo o cenário e você começa a observar que o motivo pelo qual você está fazendo aquilo lá é só dinheiro, e aí pesa no teu coração. E aí você começa a questionar com isso com Deus. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a perguntar a Deus: o Senhor quer que eu faça isso mesmo? Porque não está sendo leve para mim. Não está sendo confortável para mim. Eu estou realmente fazendo somente pelo dinheiro. Não tem mais amor, não tem mais paixão, não tem mais ânimo. E aí, como eu sempre fui uma pessoa, gente, muito assim, honesta com os meus sentimentos, eu deixei de procurar ganhar dinheiro através da criação de conteúdo, através do que eu estava fazendo, que não estava gerando tanta empolgação. Houve um conflito interno aqui dentro muito grande. E aí veio a ideia de eu fazer a transição. Não veio ideia, na verdade, né? Veio um chamado mesmo. Ainda vou contar sobre isso, sobre essa transição que eu tô fazendo. Mas eu comecei um novo curso. E ali, até então, eu pensei que esse curso seria, para mim, a maneira de me profissionalizar em algo diferente do que eu fazia. E seria minha fonte de renda. Até eu entender também que não era bem por aí. Então entende que o propósito nem sempre está relacionado a dinheiro, só que há uma crise porque você precisa de dinheiro para pagar contas. Então é algo que a gente precisa trabalhar mentalmente, é algo que a gente precisa trabalhar em relacionamento com Deus para entender ali o que Ele quer com aquele propósito, se realmente aquele propósito, aquele trabalho tem a ver com dinheiro ou muitas das vezes, na maioria das vezes, tem a ver com outras pessoas, com ajudar as pessoas, como servir. Só que a gente tem o ego ali muito elevado e a gente também tem o orgulho. E aí a gente tem que trabalhar isso na gente, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas não tá certo isso. A sociedade nos ensinou que trabalho e dinheiro, né, eles são conectados. Você não trabalha e sem receber nada. Isso não existe. Né? Muitas das vezes a gente é um combinado ali, ó, eu faço a minha parte, você faz a tua, eu faço o trabalho, você me dá o dinheiro. Tem contas para pagar, aluguel, comida, tem um monte de coisa, então não dá para viver só ajudando pessoas. Só que a caminhada com Deus muitas vezes elas nos surpreendem, elas nos colocam em situações humilhantes até para realmente a gente aprender a confiar na provisão de Deus. A história do maná da Bíblia, ela é pura sabedoria ali de aprendizado, de você entender totalmente como que funciona a provisão de Deus, a confiança em Deus. Você não podia nem guardar o maná para o dia seguinte. Então é esse convite que eu faço para vocês. Para isso, gente, para a gente se enraizar em Deus, nos propósitos, no nosso trabalho, eu tô colocando na jornada aqui o planner, né, que a gente sempre faz os desafios, que tem os versículos bíblicos. E nesse caso eu vou colocar também uma oração por provisão, sabedoria e direção financeira. Então, todos os dias eu convido você a fazer essa oração, se caso estiver passando por uma crise financeira, estiver precisando também ter sabedoria, né, coragem, né, fé para permanecer. Essa oração vai te ajudar muito, tá bom? Então a gente vai fazer os desafios diários. Deixa eu compartilhar aqui com vocês quais serão os temas. Tem temas muito relevantes. Na primeira semana é trabalho com propósito. Então a gente vai falar sobre trabalhar com intenção. Então tem versículos e prática. Então a gente vai falar sobre tarefa do dia a dia com excelência. Gente, é isso que eu queria falar para vocês também. Por favor, principalmente você que é cristão, vamos trabalhar com excelência. Vamos honrar os nossos compromissos. Porque o que mais tem hoje em dia é pessoas que se diz cristã, mas elas não honram com um compromisso básico. Se vocês não podem honrar com o compromisso de vocês, não façam promessas que vocês não podem cumprir. Sabe aquela história bem assim, que virou normal na sociedade, que é, vamos marcar de se ver? Vamos marcar de se ver, e fica só no marcar e nunca marca, ou marca e não vai.
Gente, isso também é desonroso, isso também tem a ver com caráter. A sociedade já acostumou a marcar coisas e não ir, a combinar coisas e não fazer, a falar as coisas de boca para fora. Ah, pode contar comigo. Aí quando realmente precisa contar com aquela pessoa simplesmente esquece que falou aquilo lá para você, ela, sabe, tá sempre preocupado com o problema dela. A gente não vai desabafar com a pessoa, fica uma luta de ego ali, quem tem um problema maior. Então, por favor, vamos trabalhar com excelência, com honra e com glória a Deus. A jornada 365, gente, tem o propósito também do Colossenses, né, que é o principal, que eu deixei aqui para vocês também, ó. Tudo que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor. Tá em Colossenses 3:23. Gente, se a gente não colocar as coisas para Deus, a gente se irrita com a humanidade, a gente não faz nada, né? Porque tem todo esse trabalho que a gente tem que fazer mentalmente para poder lidar com pessoas, que não é fácil. Então esse ciclo vai nos ajudar com os desafios diários a entender essas coisas também, de fidelidade no pouco, da gente poder cuidar bem do que já está em nossas mãos. Muitas vezes a gente quer algo maior, sendo que a gente não consegue nem cuidar do pequeno ali que a gente tem. A gente quer uma casa grande, mas não cuida da casa pequenininha que a gente tem. A gente quer um carro melhor, mas menospreza o carro que a gente tem. A gente quer um bom celular, mas mal cuida do celular que a gente tem. Então vamos aprender a ser fiel no pouco, a ser grato com o que a gente tem, para só assim, se for da vontade de Deus, quando for da vontade de Deus, a gente também ser fiel também no muito. E depois a gente vai falar também sobre fugir da comparação. Quantas pessoas também olham sempre para a grama do vizinho do outro achando que está mais verde que a nossa. E rola até uma coisa muito ruim, que é o questionamento com Deus. Poxa Deus, por que você faz aquilo para aquela pessoa e não faz para mim? Aquela pessoa nem relacionamento com o Senhor tem, e olha a vida dela como tá. Então a gente tem que trabalhar isso também. Deus também cuida da provisão, que a gente falou sobre o maná. Tenha também sobre o planejamento, para a gente se planejar, se organizar minimamente a nossa vida financeira, porque muitas crises financeiras também é por conta disso. A gente gasta mais do que a gente pode. Algumas vezes eu comentei sobre o minimalismo, que é um estilo de vida que eu tô gostando cada vez mais de estudar e de aplicar na minha vida. Porque muitas vezes, igual eu citei o exemplo do celular, para que comprar um celular a todo ano? A cada atualização compra outro. É para luxo? Ou realmente você precisa de um celular todo ano? Muitas vezes é para luxo, muitas vezes é para status, né? Mostrar que você tem. E isso tudo a gente tem que trabalhar na gente. Então, ó, a gente falar também sobre persistir mesmo sem resultados imediatos, que é algo que acontece principalmente em pessoas que estão em transição de carreira, estão no início da jornada. Ela demora para partir do resultado ali. Então a gente precisa continuar e acreditar e persistir e não desistir no meio do processo. Aí vai ter revisão semanal, a gente vai falar na semana 2 sobre provisão e confiança. Entregar preocupações, sabedoria financeira, gratidão no processo, trabalhar sem perder a paz, construção que leva tempo, confiança em vez de controle e revisão depois de novo. E aí na terceira semana a gente vai falar sobre excelência e missão. Excelência sem perfeccionismo, servir pessoas, usar dons com propósito, responsabilidade, perseverança, propósito na rotina. E aí vem a oração para vocês fazerem. Eu queria finalizar esse vídeo com a seguinte frase: propósito não elimina processos difíceis, mas dá sentido para continuar. Então, se você estiver enfrentando alguma coisa nesse aspecto de propósito, de provisão, de trabalho, vida financeira, que está tudo junto, conectado, misturado, faça essa oração que eu disponível para vocês gratuitamente, tá? Sempre fica no link da descrição a jornada completa e no primeiro comentário fixado o desafio da semana. E aí vocês vão fazendo e vão se fortalecendo. Gente, eu sei que não é fácil. Muitas pessoas até elas se distanciam de Deus nessas dificuldades que elas têm, ou outras aproximam ainda mais. Eu não sei qual que é o seu tipo de perfil nesse aspecto, mas eu acredito que independente do que a gente esteja passando, o principal é buscar na fonte certa. É buscar Deus acima de tudo, que as outras coisas serão acrescentadas. Eu sei que é difícil porque eu vivo isso na prática. E falando nisso, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer uma opção também para vocês. A gente vai conversar sobre o curso Criar com Alma, que eu estou em processo de finalização. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso para quem quiser também essa opção de uma renda extra ou quiser trabalhar essa parte interna de uma forma muito mais profunda sobre identidade, propósito e chamado. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Fui!